Assuntos que até pouco tempo atrás eram considerados coisa de gente louca e de repente agora estão percebendo que não é de tão louca assim, né? Bom, semana passada eu comecei, né? Coloquei o meu primeiro vídeo aqui e me disseram que o mais importante dessa plataforma é ser constante, não perfeita. Vocês vão lavar o banheiro junto comigo, ok? Pra quem não me conhece, eu sou Denise Cândido, astróloga. Atualmente eu trabalho mais precisamente com mulheres, ensinando como utilizar no dia a dia essa ferramenta, que eu considero uma ferramenta de autoconhecimento. Hoje ainda não promove o meu sustento financeiro, então eu sou professora de inglês também, sou imigrante, eu e meu marido vivemos atualmente na Espanha, temos uma filha de 1 ano e pouquinho e nós não temos rede de apoio. Então, todos os vídeos, todo o material que eu produzo aqui, para os meus atendimentos, para o Spotify, para o Instagram, eu produzo ou enquanto meu marido tá com a minha filha, ou quando a minha filha está na escola, ou quando minha filha está dormindo. E hoje, no caso, era o único dia que eu tinha para gravar esse conteúdo. Acontece que eu também tenho um monte de coisa para fazer aqui. Então, hoje a gente vai gravar de uma maneira diferente. De contas, a gente é tudo em uma. Sim? Look pra lavar banheiro, gente. Look básico. Você precisa de uma camiseta que já esteja manchada de água sanitária, ok? E o coque louco, coque maluco. Se não tiver o coque maluco, não. Tem que ter o coque maluco. Luvinhas, né? Porque a gente vai ficar cheirando água sanitária a vida inteira. O microfone aqui. Vamos ver se ele vai funcionar bem. Microfone funcionando. Gente, várias de vocês mandando mensagem sobre o tema dos extraterrestres, né? Me mandaram mensagem no WhatsApp, mandaram mensagem no Instagram, perguntando o que eu acho, se existe alguma explicação astrológica para isso, né? Na verdade, dentro da teoria astrológica, a gente meio que mencionava, tanto que eu gravei faz umas 3 semanas atrás, foi em abril. Urano entrou em Gêmeos no mês de abril, né, definitivamente. Um episódio lá no podcast falando para vocês sobre essa questão, né, de que Urano em Gêmeos poderia trazer muito mais forte essa questão desses assuntos que até pouco tempo atrás eram considerados coisa de gente louca e de repente agora estão percebendo que não é de tão louca assim. De repente, nesse ano, tipo, a galera que era toda marginalizada, né, ou estigmatizada porque estava falando sobre um determinado tema, agora não é tão assim, não é tão impossível, não é tão loucura. A gente precisa pensar em 2 movimentos astrológicos super importantes que podem explicar, né, toda essa questão vindo para a superfície. Primeiro, Plutão em Aquário, entrou em Aquário lá no final do ano de 2024, novembro de 2024, e a gente já falava sobre essas questões de que a maneira do ser humano viver o mundo, ver o mundo, entender o mundo, mudava, tá? Só que aí, assim, Plutão é o planeta geracional, ele mexe, mas a gente não sente tanto as mexidas dele a nível pessoal, até porque ele tá super longe da Terra, né? Planeta que vai mexendo aos pouquinhos, mas mexe, muda bastante, transforma bastante. Só que aí, em abril desse ano, Urano, que estava no signo de Touro, um signo fixo que fala sobre os nossos 5 sentidos físicos, então é o ver para crer, né? Tipo, tudo aquilo que eu não experiencio, não tem por que eu acreditar, eu preciso de alguma comprovação científica e tal. Ele sai desse signo e ele entra no signo de Gêmeos, o arquétipo da comunicação. Então, guarda bem essa palavra, porque eu acho que essa palavra é chave para a gente entender o momento atual, tá? Gêmeos, ele é regido por Mercúrio. Mercúrio, planeta que rege a comunicação, o pensamento, a fala, o acesso ao outro por meio da internet, por meio do avião, por meio do carro. Acesso ao outro. Isso é tema de Mercúrio, regente do signo de Gêmeos. Urano, que é o planeta das mudanças, da inovação, do futuro, entrou no signo de Gêmeos. Entrou nas terras mercurianas, ok? Acontece que esse planeta agora, ele traz bastante aceleração na parte do pensamento, então a gente tá com uma mente mais acelerada, ainda mais nesse mês de maio agora, né, até 21 de junho, que é quando o Sol, ele vai para o signo de Câncer. Então a gente tá com a mente um pouco mais acelerada, a informação, bum, 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 porque a era pós-moderna já é isso, né? É a era dessa informação descontrolada, então você tem uma quantidade de informação no seu dia que antigamente não era assim, né? Eu sou analógica ainda, sei lá, talvez eu seja uma das últimas gerações que nasceu no analógico, mas tipo, as coisas elas demoravam para mudar a perspectiva pelo menos uns 10 anos, para uma nova ideia ser construída, para uma nova teoria surgir e rebater a antiga.
E hoje em dia, cara, hoje em dia é questão de horas. Questão de horas aparece uma nova teoria. Essa teoria ela já foi dissipada, todo mundo já teve acesso, sabe? Todo mundo já rebateu. Então, a gente vive essa era do boom da informação já. Com a entrada de Urano no signo de Gêmeos, no final do mês de abril, isso se intensifica. Urano vai ficar ali num período de 7 anos. É um planeta que também não anda tão rápido. Ele vai passar ali em torno de 7 anos. E nesses próximos 7 anos, a gente vai ver muito mais disso. A gente vai ouvir muito mais disso. Ai, Denise, você acha que a gente vai ver extraterrestre? Cara, eu não posso afirmar isso, até porque ninguém sabe, tá? Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês com esse vídeo. Todas as informações que estão sendo afirmadas com toda certeza, ninguém tem certeza de nada, tá? Tudo é teoria. Eu acho que esse é o ponto mais importante da época que a gente está vivendo atualmente. Tudo é teoria. Até mesmo as narrativas mais bem construídas são teorias. Na verdade, eu acredito mesmo que a vida, no geral, ela é uma teoria, porque, na real, ninguém sabe como é que funciona. Ninguém sabe a data exata que isso aqui vai acabar, que a sua própria vida vai acabar, a gente não tem data e horário que acaba para poder se planejar. Para onde a gente vai depois daqui? Existem N teorias, né? Vamos para o paraíso, vamos para outra dimensão, para onde a gente vai? N teorias. Tudo é teoria. Então eu acho que o importante da época que a gente está vivendo é entender que tudo é teoria. Porque dependendo de quem tem o poder da narrativa, tá? A gente está falando de fala, a gente está falando de Mercúrio. Essa narrativa, ela vai transmitir medo ou essa narrativa, ela vai trazer paz e tranquilidade, ok? Aí, se vocês me perguntam assim, Denise, você acha que a gente vai ver extraterrestre? Na teoria em que eu, Denise Cândido, acredito que você não precisa acreditar se você não quiser, nós já vivemos em meio a pessoas, a seres de outras dimensões. Não necessariamente para mim, os extraterrestres, eles têm a cara verde, com essa parte aqui achatada, esses olhos. Para mim, isso aí é tudo invenção norte-americana, hollywoodiana. Para mim, tem a ver com outra coisa. Os extraterrestres são pessoas que... Pessoas não, são seres, tá? Não posso usar pessoas, mas pode ser pessoas também, que vibram com as energias de uma outra dimensão, de um outro planeta, de uma outra realidade que não seja essa realidade aqui da Terra, porque aqui na Terra a gente está num plano super denso, né? A gente está em 3D, então a nossa matéria é pesada, tanto que ela fica pregada no solo, né? Então eu acredito que em alguns momentos todos nós conseguimos acessar essas energias que são de seres extraterrestres, a palavra extraterrestre que não vive na Terra, né? Extraterrestre, fora da Terra. Então, a qualquer momento, cada um de nós pode, se fechar os olhos, consegue acessar essas vibrações que não são daqui, mas talvez existam seres aqui no meio da gente que consigam acessar isso com mais facilidade, porque tem mais familiaridade, porque talvez viva mais lá do que aqui, sabe? Essa é a teoria que eu, Denise Cândido, acredito. Você precisa acreditar nela? Não. Na verdade, você precisa ir atrás. A era que a gente está vivendo, gente, o boom da informação, esse Urano em Gêmeos, a gente precisa pegar todas as teorias que aparecerem pra gente e começar a questionar. Ainda mais com essa questão agora das IAs, que tudo pode virar verdade dentro daquilo que a gente está vendo, dentro daquilo que a gente está tocando, dentro daquilo que a gente está sentindo com os nossos 5 sentidos físicos. Porque olha só, né? A gente sai de uma temporada de Urano em Touro, que é eu preciso ver para crer. Mas aí, hoje em dia, nem tudo que a gente está vendo a gente pode crer. Porque vocês viram a capacidade e a facilidade, né, que tem agora de montar vídeo com a cara das pessoas, manipulando a voz das pessoas, manipulando a informação que a pessoa está passando. Então não está dando nem para ver, para crer. Mais do que assunto alienígenas,
A questão que a gente tem que trazer para a superfície na atualidade é o questionamento das teorias, inclusive as teorias da sua própria mente. Isso a gente falou muito nesse mês, com todas as deusas que eu atendi, que eu fiz todos os atendimentos individuais, e a gente focou muito para falar sobre Mercúrio. Então, inclusive a nossa própria verdade, a gente está precisando que questionar. Sabe, as coisas que a nossa mente conta pra gente sobre nós, as teorias que a nossa mente tem sobre a vida, sobre como a gente deveria viver a nossa vida, tudo isso a gente precisa questionar. Quem dirá essas narrativas que estão vindo de outras pessoas que não são nós? Então, mais do que entender se vai aparecer extraterrestre, se não vai aparecer extraterrestre, é qual a narrativa, qual a teoria que você vai escolher assumir, e depois que você entender a teoria que você acredita, eu gostaria que você fizesse uma pergunta. Ok, nessa teoria que eu decidi acreditar, ela me traz medo ou ela me traz tranquilidade? Muito importante. Infelizmente, as pessoas que têm o poder, que são poucas, né? Mas sim, são muito poderosas, as pessoas que têm o poder de manipular narrativas, manipular histórias, contar as histórias, né, de acordo com os interesses pessoais, infelizmente tem esse poder de manipular a narrativa, tem muito poder, né, envolvido. Gente, a gente parece que não, mas tipo, dá pra duvidar de tudo, até do influencer simples, que tinha um conteúdo simples, que vivia no meio do mato e que daqui a pouco tá começando a ver nave espacial em cima da casa dele. Quem garante que essa pessoa não ganhou muito dinheiro para fazer isso? Quem garante? Eu não tô dizendo que é. Ninguém garante. O jeito que ele passou o conteúdo dele, porque é isso que eu ia falar, né? Então, o mais importante é você entender se como tá a teoria que você decidiu acreditar, se ela tá te fazendo vibrar no medo ou se ela tá te fazendo vibrar na paz e na tranquilidade, tipo, naquilo eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, e se está acontecendo é pro bem. Quando me perguntam, por exemplo, Denise, você acredita em Deus? A teoria que eu decido acreditar é de que existem coisas no mundo que eu não teria como explicar sem mencionar uma força maior, sabe? Uma entidade maior, uma energia maior coordenando tudo isso. Tem coisas que a gente não consegue explicar. E dentro disso, dentro de tantas coisas maravilhosas, como, por exemplo, o sol nascendo, o sol se pondo, os ciclos naturais da vida, né? As coisas que a gente... Vocês já pensaram que mágico que é você botar uma coisinha na terra e essa coisa virar um fruto e virar um alimento? Isso é muito mágico. E aí, dentro disso, de sentir essa energia maior, essa máquina maior que comanda tudo isso, eu não consigo me conectar com o pensamento de que, em um determinado momento, essa consciência divina maravilhosa, ela vai mandar seres aqui para destruir a gente. Ela vai mandar seres aqui para trazer o quê? Para chipar a nossa mente. Cara, tem umas teorias muito absurdas, sabe? E eu acho que propositalmente as pessoas, entidades que têm esse poder de controle da narrativa, propositalmente fazem isso, sabe? Porque gerar medo nas pessoas faz com que essas pessoas seguem, que eu digo, fiquem cegas para determinadas coisas, não questionem, sabe, tantas coisas. Então, eu acho que a partir de agora a gente precisa questionar tudo, inclusive aquilo que a gente vê. Inclusive aquilo que a gente vê. Na faculdade, eu sou formada em letras e eu estudei a parte de literatura bastante, né, vários anos dentro da universidade. De literatura que eu tinha um professor que ele falava assim que tudo é cíclico, sabe? As coisas sempre voltam no mundo. As questões normalmente se repetem com uma roupa diferente, uma roupagem completamente diferente, mas elas se repetem. Isso lembra muito tanto a parte da Inquisição, né? Como que essa informação ela foi dissipada de que as mulheres eram bruxas, né? Que as mulheres deveriam ser queimadas, que quem
dedicava a determinados assuntos, né? Quem tinha gato preto em casa deveria ser queimado, né? Deveria ser estigmatizado, deveria ser afastado da sociedade. E a gente sabe que foi todo um movimento político, foi todo um movimento político econômico, né? De destituição das mulheres, que na época eram donas das suas casas, das suas terras, se conectavam com a natureza, plantavam, colhiam, enfim. Mas como a narrativa ela foi sendo construída, né, com a ajuda da entidade religiosa igreja, e foi dissipada e de repente todo um movimento aconteceu. Tem também a parte da Segunda Guerra Mundial, que não está tão longe, né? 1945, 1943. Como aquela narrativa ela foi criada e ela foi dissipada, ela foi vendida como verdade. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, Urano estava em Gêmeos, nesse mesmo posicionamento que ele está agora, tá? Mas como que essa narrativa ela foi, né, sendo entregada para as pessoas e as pessoas foram engolindo isso sem questionar. E mais importante do que saber se tem extraterrestres chegando na Terra é questione as fontes, questione as teorias, inclusive de pessoas que são autoridade na sua concepção hoje em dia. Sabe? Questione as fontes, questione o formato que está chegando para você. Então, só o fato de estar chegando pela internet já é um grande ponto de questionamento. Será que esse vídeo é verdade? Outro dia eu estava com uma amiga e a gente debatendo muito, né, sobre cara, isso aqui é IA ou isso é real? Isso aqui é IA, isso é real. E realmente, tem algumas coisas que não dá para distinguir. Existem algumas coisas, gente, que já não dá para você entender se é real ou se é inteligência artificial. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu tô fazendo e vocês vejam se faz sentido para vocês aí, tá? Eu atualmente, eu vejo a fonte, então primeiro eu vejo se é de alguém que eu já conheço, se aquela pessoa, qual que é o nível de influência que a palavra daquela pessoa tem dentro da minha vida, porque tem pessoas que a gente tá ali, mas essa pessoa, a gente nem acredita muito no que essa pessoa fala, né? Então, qual que é o nível de credibilidade que essa pessoa tem dentro da minha concepção? Então, essa pessoa tá compartilhando uma informação. Nossa, essa pessoa normalmente ela compartilha questões sérias, né? Ela não sai por aí compartilhando questões assim que eu considero que não são tão sérias. Então, primeiro ponto, analisar da onde tá vindo a informação, tá? Segundo ponto, é real ou não é real? Porque ela tá chegando pela internet. Será que essa informação é real ou não é real? Terceiro ponto, a informação que essa pessoa compartilhou, ela tá me trazendo paz ou ela tá me trazendo angústia? E, gente, pode ser o Papa compartilhando uma informação que te traz angústia, ela não serve para você. Porque ela vai te paralisar, tá? Então, voltando para a teoria que eu acredito. Dentro das teorias que eu acredito, eu acho que a principal intenção com todas essas informações que estão sendo soltadas agora é de causar medo. Porque eu sempre paro e penso assim, cara, sempre teve ali, porque laranja, sabe aquele homem laranja lá, que fica falando as coisas, hora ou outra? Qual que é a credibilidade que essa pessoa tem? E assim, pra mim, pouquíssima credibilidade, tá? Às vezes eu tenho que parar e tenho que ouvir, porque ele tá ameaçando jogar uma bomba não sei na onde, eu tenho que ficar atenta, né, pra ver se por um acaso é no lugar onde eu tô. Mas essa pessoa, esse Estado, né, esse Estado, ele tem acesso a essas informações há mais de 10 anos. Por que agora, exclusivamente agora, essas pessoas resolveram compartilhar isso com a humanidade? Por quê? Será que é porque chegou num ponto em que não dá mais para segurar? Todo mundo vai começar a ter acesso a esse tipo de informação? Tá, ok, não dá mais para segurar, mas e daí eu vou soltar do jeito que eu quero? Eu vou soltar do jeito que eu quero para poder manipular.
para poder manipular o discurso, para poder manipular a ideia das pessoas, para poder manipular a maneira como elas compartilham. E medo, gente, medo gera submissão, tá? Então vocês precisam pensar que medo gera submissão. Essas entidades, normalmente elas querem a submissão. Essas entidades, elas querem continuar no poder. Então elas querem o medo, porque o medo gera submissão. Assim, gente, eu me propus a gravar vídeos um pouco mais curtos. Eu já tô em 20 minutos aqui falando, tá? E não terminei de lavar o banheiro. Eu queria trazer esse assunto com vocês. Eu acho que ficou claro. Curtida, deixe teu comentário. Isso é muito importante para esse canal, tá? Sinto muito se você não gostou do que você tá vendo, mas essa aqui é a realidade. E se você quiser, você pode me acompanhar também no Spotify, no Instagram, que eu tô lá.